E, doutora, em relação ao serviço público, há algum projeto, alguma previsão legal para os pais, então, de crianças deficientes? No serviço público já existe, na verdade, uma previsão normativa quanto ao serviço público federal, que é a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Essa lei, no artigo 98, parágrafo 3º, ela fala especificamente quanto à possibilidade de jornada especial para os pais com filhos especiais, com filhos, crianças com deficiência. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tem decidiu, e ele já vinha decidido em alguns outros momentos, agora numa ação com repercussão geral, que é o tema 1097, isso foi em dezembro de 2020, ou seja, dezembro de 2022, bem recente. Muito recente. Muito recente, foi no fim do ano passado. Aplicando essa legislação por analogia a todo o serviço público, estadual, municipal e federal. Isso também já vinha sendo aplicado pelos tribunais do trabalho, por exemplo, em ramos de empregos públicos e não de servidores públicos, aplicando por analogia também a Lei 8.112. Aqui no TRT4 nós temos várias decisões a respeito disso, concedendo jornada especial para pais, não só para mães, para pais. O que prevê exatamente essa jurisprudência? O que ela prevê? Traz? Redução de jornada em 50% normalmente, 50%. Ou a depender do caso concreto, talvez um pouco menos, né? Uma redução de 30%, mas eu tenho visto de 50%, para cuidado com os filhos autistas. Na maioria das vezes as decisões são sobre filhos autistas. Por quê? Porque a carga terapêutica é muito grande. Então, se comprova no processo, com documentos médicos, que aquele filho precisa de cuidados especiais, precisa de terapia pesada, precisa de consultas médicas frequentes, então se concede essa jornada reduzida. Especial. Claro que em minoria, né, doutora? Mas os homens também teriam esse direito? Sim, na verdade, casos que passaram por mim, por exemplo, envolveram homens e mulheres. Tanto faz. Não existe essa... A prevalência da mulher quanto aos cuidados, ela é uma certeza, mas os pais também participam e também podem ter esse direito. Não existe uma diferenciação de gênero. Mas no caso, se os pais, ambos, são os cuidadores dessa criança, ambos teriam esse direito? Ou um ou outro? Aí, se eu não me engano, a decisão do STF, não me lembro se refere especificamente sobre isso, se os dois, mas normalmente é um só, tá? O que eu tenho visto de julgados, em casos concretos, é se os dois forem servidores federais, por exemplo, um deles vai ter o direito à jornada reduzida. Perfeito. E como os tribunais têm decidido a respeito, então, do servidor público e a iniciativa privada? Sim, quanto ao servidor público, essas decisões, tanto do STF no tema 1097, com repercussão geral, quanto as decisões de caso concreto envolvendo empregados públicos, tranquilamente concedem essa jornada especial, a depender do caso concreto, e vai ser o percentual de redução. Quanto à iniciativa privada, não temos ainda decisões, um grande número de decisões a respeito. Já houve um ou outro julgado deferindo que o empregador arque com esse custo, mas aí isso ainda está muito em início, justamente porque ao empregador essa incumbência nua e crua de deferir ao seu empregado uma jornada reduzida especial pode onerá-lo de uma forma demasiada, isso não seria o ideal, ao mesmo tempo que o trabalhador também precisa ter o seu emprego preservado e a saúde do seu filho. Já vi julgados em face do INSS, daí de empregados privados, de empregados da iniciativa privada, que teve concessão de licenças para que esse pai e essa mãe pudesse cuidar de um filho com uma grave deficiência, por exemplo, paralisia cerebral, porque ele acaba perdendo o emprego ou acaba não tendo oportunidade de trabalho. Então, seria uma espécie de auxílio-doença para cuidado deste filho. Muito interessante. Mas mais um momento importante para os nossos políticos, porque onerar as empresas 100%, isso desestimularia. Mas se tivéssemos aí algum incentivo, como nós temos no caso do auxílio maternidade estendido, do poder público, seria um início, né, desse novo momento aí de redução de jornada, compensando também o empregador que estará desta forma admitindo mais pessoas aí responsáveis por filhos com deficiências, né? Acho que é mais um momento aí para os nossos políticos trabalharem.